Olá, meus queridos. Nós estamos hoje aqui com uma proposta diferente. Eu tenho que conversar com você um pouquinho a respeito da prova que você vai fazer nos dias 8 e 9 de novembro. Que são as provas do Enem para a aprovação de 2015. Olha, rapaz, eu tenho, eu comecei a dar aula há tanto tempo que já até esqueci. Eu já vi de tudo. Eu já vi prova de universidades individuais, depois eu vi prova aqui no Rio, no caso do Seis Gran Rio, depois eu vi provas que voltaram a ser individuais, cada universidade tendo a sua, e depois surgiu o Enem. E agora, mais recentemente, um novo Enem. Essa prova do Enem é uma prova que aparentemente pode ser classificada como uma prova fácil, mas ela torna-se complicada à medida em que você tem quase 9 milhões de pessoas fazendo a mesma prova. 9 milhões de pessoas com uma diversidade cultural muito grande que tem nesse nosso Brasil. O que faz com que a prova acabe se transformando em algo extremamente complicado para ser avaliado. O mecanismo de TRI, que é a teoria de resposta ao índice, que você naturalmente já deve ter tomado conhecimento, é um mecanismo, até certo ponto, bastante honesto na sua proposta. As questões que aparecem no Enem são questões que já foram feitas antes, não são questões inéditas, e que já seguem um padrão de pontuação dentro daquelas características de um gráfico que eles bolam para a questão servir ou não para entrar no Enem. E é uma prova única. É uma prova conteudista? Não. Daqui a pouco eu vou te dizer em biologia o que eu acho que é mais importante você saber. Mas não é uma prova muito conteudista, se bem que no ano passado ela deu uma melhorada assim muito grande. Mas ainda assim não é uma prova conteudista. Mas é uma prova difícil de ser feita pela quantidade de questões, pela maneira com a qual as questões se apresentam. E eu vou te dizer franco, das últimas provas que eu tenho visto, que eu já passei aqui, conforme eu te falei, eu comecei a dar aula, rapaz, em 77, tanto tempo atrás, eu já vi prova de tudo quanto é tipo. E de todas as provas que eu já vi serem feitas como um mecanismo de avaliação para o ingresso na universidade, sinceramente, a prova do Enem é a que mais me mexeu. Porque é uma prova que a gente não tem, eu não sei o que esperar, essa é que é a grande verdade. Existem questões da área de ciências da natureza do Enem que perguntavam da importância da água, que falavam da importância da água na região norte e nordeste do Brasil e davam como sugestão, resposta, que o problema da água fosse resolvido o governo bancando o carro-pipa. Quer dizer, o cara consegue colocar isso numa resposta. É claro que não era a resposta correta, mas ele coloca isso lá. Quer dizer, isso parece até uma brincadeira, e uma brincadeira de mau gosto. Não é uma coisa que a gente realmente leve a sério. Eu não posso levar a sério uma coisa como essa. Mas, por outro lado, existem questões que até exigem um certo conhecimento. Mas o mais importante da prova do Enem, no meu modo de ver, é que é uma prova muito longa e muito cansativa. Onde você tem que vencer a prova, essa que é a verdade. Você tem que ter muita perseverança, você tem que ter muito pensamento crítico para poder entender exatamente o que está sendo perguntado, porque às vezes as questões têm textos tão longos, que você acaba se perdendo até no objetivo da questão. E para que haja uma prova, conforme eu te falei no início aqui, com uma diversidade cultural tão grande que possa atingir todos os objetivos, ela não pode ser uma prova onde o foco básico seja o conteúdo. Porque senão, obviamente, lamentavelmente, com todas essas diversidades que nós temos de uma região para outra, com certeza muita gente vai levar desvantagem. Infelizmente, é esse o cenário cultural que nós temos no país. Então, o que acontece? É uma prova realmente onde o foco máximo, no meu modo de ver, é a perseverança a tua observação, a tua capacidade de observação e pensamento crítico. De você entender o que está sendo perguntado e chegar no âmago do que está sendo perguntado e responder. No caso da nossa biologia, normalmente são o quê? 15 questões? Quais são os tópicos mais abrangentes? O que a gente tem visto ultimamente em termos de biologia
na prova do Enem, em termos exclusivamente de biologia. A gente tem visto muita ecologia, principalmente no que diz respeito ao ambientalismo, coisas do tipo poluição. Poluição é um assunto importantíssimo mesmo, né? Mas vamos falar de poluição seriamente. Nessa última prova do Enem, já tivemos questões mais pontuais e com um conteúdo um pouco melhor. Eu não sei o que esperar para essa que vem agora, mas ecologia é sempre cobrado, né? Principalmente no que se diz respeito ao ambientalismo e principalmente problemas envolvendo ambientes brasileiros, né? Região Norte, região Nordeste, muita coisa sobre a Amazônia, sobre seca, né? Isso é importante você saber. É importante também, no meu modo de ver, você ter noções muito boas sobre fisiologia. Fisiologia geral. Fisiologia geral diz respeito a quê? As grandes funções vitais, como nutrição e digestão, como respiração, como circulação, os processos de excreção e os processos de reprodução. Eu acho que a fisiologia como um todo, ela tem sido cobrada no Enem, sim, e na última prova teve questão disso lá. Eu acho que vale a pena você dar uma revisada. Um outro tópico que sempre é perguntado, uma questãozinha, normalmente questões fáceis, relativas até à primeira lei de Mendel, ou cálculo de probabilidades, mas algo de genética. Primeira e segunda leis de Mendel, mas principalmente a primeira lei. A primeira lei. E no que diz respeito a probabilidades e estudo de árvores genealógicas, né? Você saber como se comportar diante de uma árvore genealógica e fazer cálculo de probabilidade de transferência gênica. Não é nada difícil, não é nada difícil. Só cuidado com o enunciado, que às vezes o cara pode, né, florear tanto o enunciado e fazer com que você se perca. Mas genética também é algo que eu acho que você merece uma atençãozinha especial sua. Evolução. As teorias evolucionistas, né? Darwinismo, lamarquismo, neodarwinismo. Isso também, cara, é algo que está sendo focado nas últimas provas do Enem. Eu acho que você também pode dar uma olhada, e teorias evolucionistas é algo muito fácil de você olhar, né? É você saber os critérios de cada uma das teorias, você saber que o lamarquismo é uma teoria evolucionista que se baseia em adaptação única ao ambiente e que essa adaptação é transmitida aos descendentes, saber que o darwinismo está diretamente vinculado à seleção natural e que tanto em lamarquismo e darwinismo nunca se deve mencionar a palavra mutação, porque isso não existe, e o neodarwinismo sim, que vem com as mutações, vem com as derivas gênicas, né? E com os processos evolutivos mais modernos e diferentes do que preconizavam Darwin e Lamarck. Então, esse é o nosso tom, esse é a nossa tocada, né? Eu acho que basicamente o esquema fica voltado por aí. Pode cair uma questão sobre fisiologia vegetal? Já tem caído. Até pode, né? Sobre hormônios vegetais. Eles já fizeram, o Enem já fez questão sobre auxina, que é um hormônio vegetal. Então pode ter uma questão sobre fisiologia vegetal? Pode. Mas não é a tônica. A tônica é exatamente isso que eu falei com você. E mais, rapaz, o que eu posso desejar? O que eu gostaria muito que acontecesse é que na hora da prova você tivesse toda a tranquilidade possível e toda a paciência, toda a perseverança. A palavra é essa, cara. Essa é a minha palavra. Perseverança para fazer aquela prova. É fundamental que você não desista da prova, cara. É fundamental, porque eu reconheço que fazer 90 questões, depois uma redação e tudo mais, chega em algum momento que dá vontade de você desistir da prova. Mas não faça isso. Lembre-se que você está jogando ali a sua vida futura e a sua vida passada. Aquilo ali é o momento de transição para você chegar à última etapa da sua vida acadêmica formal. Depois do que você quiser fazer a mais, ótimo, excelente. Mas o ingresso na universidade é a última etapa da sua vida acadêmica formal. Pense nisso. Não desista nunca da prova. Não desista nunca da prova. E o que eu te desejo, cara, é uma boa prova. Que você seja muito feliz na hora de você fazer a tua prova do Enem. Um grande abraço. Agradeço a vocês todos aí terem me escutado durante esse período todo. E tomara que a gente só se encontre para você me dar a boa notícia de que você entrou na faculdade. Um abraço a todos.